Olá, hoje nós vamos fazer uma saia infantil com ondas embaixo. Coloquei aqui na máquina 100 agulhas, comecei com linha de outra cor e um fio de separação. Pego o fio principal agora e vamos fazer o início. Aqui existem muitas formas de se fazer início, com remalhado pela frente ou por trás, tanto faz, com enroladinho simplesmente, ou um enrolado que eu vou fazer com 2 agulhas, para dar um início um pouquinho diferente. Enlaço 2 agulhas, puxo a primeira, enlaço 2, puxo, sempre a anterior, a que está à esquerda, eu coloco ela para baixo, tecendo o ponto. Assim fica uma espécie de remalhado mais rápido. Cuidando para não ficar com uma tensão muito forte, apertando demais o fio na mão, porque se esse início fica apertado, ele arrebita, ele prende o restante do trabalho. Então, deixa a linha solta, deixa ela mais folgada. Elevo todos os pontos e faço 2 carreiras. Aqui estou trabalhando com uma lã média, regulagem 9. Transportador de 3. O trabalho está bem dividido, são 100 agulhas. Logo, as 2 do meio são a divisória de uma parte para outra. Essas são as 2 agulhas centrais do meu trabalho. Eu vou centralizar porque eu quero uma onda aqui no meio. Depois as outras formam na sequência, tanto para a direita quanto para a esquerda. Conto aqui no meio 8 agulhas. Transportador de 3. Depois dessas 8 agulhas, pego 3 pontos com o transportador de 3, tiro elas das agulhas e coloco para o lado. Da mesma forma aqui, as 8 agulhas centrais são essas. As próximas 3, tiro os pontos das agulhas e transporto para o lado. Assim eu tenho os pontos trabalhados, o furinho, 12 agulhas e mais um furinho. Com o transportador de 3, o transporte for feito para dentro. De um furinho, conto 3 agulhas, transporto novamente. No outro lado também, deixo 3, transporto. São 6 pontos que ficam entre um transporte e outro. Deixo 3 agulhas, transporto novamente. Conto 6. Transporto. Deixo 3. Transporto. A esquerda,
Agora, fazemos da mesma forma à direita. Conto 6 pontos, um que vai receber os acumulados, transporto, deixo 3, faço novamente furinho, mas não naquela agulha que foi feito antes. Faço na que está mais para dentro. Novamente furinho na próxima agulha. E mais uma vez furinho, sempre trazendo para dentro. Agora, com o transportador de 3 não será mais possível, então substituo pelo de 2. Para que eu consiga fazer o furinho e ao mesmo tempo acumular nessas duas agulhas do centro do desenho. Para terminar esse desenho, eu faço uma trança de 2 nesses 4 pontos centrais. Aqui eu tenho entre um furinho e outro 4 pontos. Faço a trança para ele terminar ali o desenho. Duas carreiras, repito o furinho, agora com o transportador de 1, repito o furinho, deixando acumulado em 2 agulhas, as duas bem do centro. Opa. O furinho vai acontecer de 4 em 4 carreiras. Eu vou seguindo para cima na vertical com essa carreira de furinhos, sempre nessas mesmas agulhas. Opa. Repito o furinho, trazendo para dentro, deixando acumulado não numa agulha, mas em 2, que são as que formam o centro do desenho.
Essa distância de 4 carreiras também poderia ser maior, dependendo do efeito que você queira. Cheguei em 30 carreiras, fiz o desenho. Agora eu vou fazer diminuições internas. Cada gomo, vamos chamar de gomo essas partezinhas aqui, eu vou diminuir 2 pontos. Pulo 3 agulhas, a quarta transporto, da esquerda e da direita também. Para ir diminuindo um pouco, porque essa saia não vai chegar em cima e diminuir de uma vez só no elástico. Ela precisa ser um pouco evasê. Então, aos poucos eu vou diminuindo esses pontos aqui no trabalho. Depois que eu diminuir, levo essas agulhas vagas pro final. Existem opções para levar essas agulhas vagas para o final. Uma delas, deixar esses pontos que foram diminuídos, não o do desenho, os pontos que foram diminuídos para baixo, deixar essa agulha vaga para baixo, tirar com linha de outra cor e ir colocando os pontos novamente. Essa é uma opção. Outra opção é transportar, acumular os pontos juntos e transportar que as agulhas vagas cheguem no final. Cuidando para não confundir o furinho do desenho com uma agulha vaga. Levando elas todas para o final, eu diminuo a quantia de pontos que eu tenho no trabalho. Aqui, tirando o pente, que foi iniciado com pente, esse trabalho, e tirando o fio de separação, puxando o fio de separação, você tira a linha de outra cor que começou. Aí você tem já o trabalho com ondas. Cada desenho desse forma uma onda. Aqui no final, a costura vai juntar meia onda com outra meia onda da outra parte, formando o trabalho. Esse é o nosso início. Ele vai precisar ser vaporizado para ficar firme. Percebe aquele remalhado com 2 agulhas? Ele fica mais grosso, mais pesado o início. Isso é bom. Se não gostar desse tipo, pode ser um enrolado normal. Eu vou fazendo o acumulado e já continuo a saia. Aqui embaixo, entre furinhos, eu tinha 13 pontos, agora eu estou com 11 pontos. Total, na máquina, já fiquei com 88 agulhas para trabalho. Vou tecendo, fazendo os desenhos aqui. A cada 4 carreiras, continuo fazendo o desenho.
Para adulto, esse tipo de saia com o início assim, podem ser feitos vários panos, 4, 6, 8 panos desses para costura, para ele ficar com ondas embaixo, ficaria muito bonito também. Não só saia infantil. O início de blusas também, não precisaria continuar com os desenhos se não quisesse esses na vertical, mas o início de blusa também com esse arredondado embaixo, em ondas, ficaria bem interessante. São vários modelos de ondas que dá para fazer usando o transportador. Ele forma a onda justamente pelo efeito que o transportador, os pontos transportados, dá. Aqui eu tenho 16 carreiras de distância entre esses acumulados. Vou fazer novamente. Faço o furinho e faço o acumulado para dentro. Primeiro eu vou fazer o acumulado para depois fazer o furinho para não me confundir, porque é fácil a gente errar achando que está transportando o ponto, a agulha, a vaga necessária, quando na verdade estamos transportando o ponto desenhado, daí fica complicado. Transportei, vou acumular pontos vagos e levar as agulhas para o final. Aqui ficou uma agulha vaga, vou dispensando. Trago essas agulhas vagas todas para o final, tanto de um lado quanto do outro. Procuro deixar o trabalho mais ou menos centralizado. Trazendo os pontos para dentro, as agulhas vagas necessariamente vão para fora. Aqui, por exemplo, acumularam 3 agulhas vagas ao mesmo tempo, juntas. Levo elas pro final. Vou fazer com todas elas. Depois que eu tenho elas feitas, faço o desenho também. Essas diminuições internas, eu vou fazer mais uma. Vou dar uma distância de 12 carreiras e fazer mais uma. Assim, vai diminuindo a saia, não precisando chegar à cintura com uma porção de pontos para acumular. E eis a nossa sainha. Fiz 66 carreiras no total, deu 19 centímetros de comprimento, da ponta dessa onda até o cós. O cós eu fiz selecionado 2 por 1, mas poderia ser com todas as agulhas também. Caso faça selecionado assim, precisa cuidar que tipo de elástico vai ser colocado dentro, porque aparece. Essa vai ter um cordão que sai num dos canelados, que sai num desses vazados, e amarra. Ele não vai ter elástico dentro, por isso que eu fiz dessa forma. A largura dela deu 70 centímetros embaixo e aqui 44, aqui na altura do cós. Esses furinhos que vão na vertical formam um desenho bem interessante. Outra forma de fazer desenhos assim também seriam trancinhas, ao invés do vazado, caso não queira. Numa saia adulto, por exemplo, não queira fazer vazado, faz trancinhas para delimitar gomos. Isso dá uma ilusão de ótica bem interessante. As ondas aqui embaixo precisam ser acertadas, o redondo dela e vaporizado. A saia pode ser passada, que ela fique mole também. Mas, de especial, primeiro vaporizar a onda para depois passar o restante, porque senão você acaba deformando o desenho da barra. Certo? Essa é a nossa ideia para hoje, fazer uma sainha com ondas embaixo. Muito fácil de fazer e somente na máquina. Bom trabalho!